do filósofo Albert Camus, citado nesta coletânea, a famosa frase, dita a certo repórter que fizera a pergunta em tom de sarcasmo, segundo a lenda. Tudo que sei sobre a moral e as obrigações do homem devo ao futebol. Quantos brasileiros não tivemos, assim como Camus, nossa vivência e dramas metaforizados pelas camadas futebolísticas. Esse é um dos trechos do prefácio do livro assinado por Mário Rodrigues, Não Culpe o Narrador, obra de futebol organizada por duas escritoras, Ana Luísa Risso e Irka Barrios. E antes que digam, por que não temos aqui uma das escritoras da obra, bom, as não são de Caxias e não foi tão simples trazê-las aqui, mas 3 representantes da coletânea, digamos assim, com seus devidos textos, nos brindam aqui nesta edição do Café com Letras. Eu vou apresentar da esquerda para a direita, na ordem que eles estão em relação a mim. Aqui o Thiago Marcon, que escreveu sobre a Arábia Saudita, o Lúcio Sareta, que fez sobre a Argélia, e o Marcos Mantovani, que desenvolveu um texto sobre Senegal. É uma honra tê-los conosco. Eu, de forma aqui despojada, vim com o meu abrigo da seleção brasileira, até para ainda ficar neste clima de Copa do Mundo da Rússia 2018, que recém se encerrou. Peço que cada um já faça a sua saudação, digamos assim. Eu queria agradecer o convite, então, para participar aqui do Café com Letras e agradecer a audiência de todos, e é um prazer estar no programa, falar sobre esse tema tão interessante que é o futebol, tão presente na nossa vida, né? Mesmo quem não gosta de futebol ou não o pratica, ou tem até uma certa aversão, é por uma relação de uma certa... Né, no nosso país há uma certa monocultura, né, esportiva do futebol. Então, de certa forma, todos nós estamos imersos nesse tema, né? Seja por afeição, seja até por uma certa necessidade de distanciamento, mas a gente é engolido por ele, né? Então é muito fascinante ter escrito, participado desse livro, né? Como depois a gente vai contar mais sobre ele. Sareta. Eu agradeço também o convite, né? E legal que haja o Café com Letras para dar voz, né, aos escritores, né, aqui de Caxias do Sul, que não são poucos. Então, parabéns aí pela organização, para ti, Fábio, do programa, e é um prazer estar aqui. Mantovani. Obrigado pelo convite, Fábio. Um espaço fundamental, né, de discussão, como o Lúcio colocou, sobre as questões literárias de Caxias do Sul e região. E esses 2 temas que eu acho que eles combinam, né, o futebol e literatura, que é o que a gente tentou fazer e juntar, né, a matéria bruta, a matéria-prima do futebol, e transformá-la em textos literários, e cada um com um enfoque, né. Eu acho que ficou um trabalho muito legal, né, cada um com sua característica literária e de visão de mundo, e é muito legal. Acho que o trabalho final vale a pena ser conferido. Um ponto interessante, a Copa do Mundo ela exacerba os sentimentos, até aquela pessoa que precisa ir ao Facebook e dizer que faz questão de não torcer pela seleção brasileira, o que eu achava um absurdo, mas enfim. Ou seja, não tem como ficar indiferente ao futebol. O puro e simples fato de a pessoa querer enfatizar a sua indiferença demonstra que ela é muito tocada por esse tema. Esse título de vocês é muito provocativo no sentido de não culpe o narrador, porque no futebol sempre há culpados, né? Ou lá o Barbosa na Copa de 50 que tomou o gol, o 7-1 até hoje, o treinador Filipão ficou marcado, e é ele que nos deu o penta, que até hoje, por maiores que sejam os fracassos da seleção brasileira, nenhuma outra seleção é pentacampeã do mundo. Então, título inédito. Talvez muitos ainda prefiram lembrá-lo pelos 7-1 à Alemanha, lá em Belo Horizonte, nas semifinais da Copa no Brasil, aqui em 2014. Tem um culpado sempre? Mas o futebol, se a gente for ver, é um jogo de duração limitada, com um número quase incontrolável de variáveis, né? E aí a gente pega e elege um culpado, um ator mais determinante, que sob certa ótica pode acontecer, né, num jogo, mas também pela sua ligação com a dramaticidade, com a própria metáfora da existência humana, né? É um palco,
nossas paixões viscerais descem ali, é um embate ao inimigo, e isso transborda para a vida, né? Na própria língua, as expressões, né? Que vieram do futebol e se transformam até de uma certa linguagem para a gente explicar coisas da vida, né? Então acho que isso faz parte também do fascínio do futebol, né? Fábio, eu acho que outra coisa latente aí essa questão que tu levanta do culpado, eu acho que é um reflexo também do que a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, em redes sociais sempre pessoas tentando achar culpados e teorias da conspiração e opiniões muito radicais, né, sobre tudo, inclusive sobre o futebol. Por exemplo, eu acho muito superficial alguém que tem um discurso assim, eu não vou torcer pela seleção brasileira porque, pô, imagina, olha o que está acontecendo lá em Brasília, olha só, tu está torcendo e enquanto isso os caras estão roubando, né? Eu acho que é muito superficial e redutor você chegar a essa conclusão, né? Acho que são coisas distintas, né? E assim como o narrador, o futebol também não é o culpado, né? Se hoje a gente chegou a esse patamar de que sim, eu acho que é um pouco errado jogadores ganharem tanto dinheiro quanto ganham, né? A culpa não é do futebol, a culpa é de um mundo capitalista que foi levando a isso, né? Assim como cantores de música ganham muito dinheiro também, né? Eu citei o filósofo Camus, até estava confirmando aqui na abertura, que foi uma citação para iniciar o programa, e também faz isso, a moral da sociedade, principalmente do cidadão médio, muito influenciada pelo contexto do futebol, né? Relações entre pai e filho. Aqui tem um relato muito emocionante com relação à Copa do Mundo, em que ele tem a imagem lado a lado dos principais ensinamentos que o pai passa para ele. E aí o livro tem esse jogo sempre da ambiguidade, do apelo à subjetividade, de não dar tantas informações de bate-pronto, isso sempre associado ao futebol. Então, quer dizer, cada vez que ele vai acompanhar um jogo da seleção brasileira, ele tem uma lembrança para o bem ou para o mal dos momentos da vida da vida entre eles, da relação entre pai e filho, que provavelmente ele dá a entender que ele não tem mais o pai. Então, é uma situação difícil, né? E acho que eles vão poder... Vocês vão usando de forma aberta, beleza. tá? Eu não estou perguntando especificamente a ninguém. Eu acho, Fábio, que talvez o futebol ele seja o esporte mais apaixonante do mundo e o mais popular, porque na minha interpretação ele é o esporte que mais se assemelha à vida, né? É simulação da vida, né? Porque nesses 90 minutos que o Thiago comentou, eu acho que você tem... Quem joga e quem está torcendo também experimenta talvez a maior quantidade de sentimentos humanos que você possa experimentar, tu entendeu? Você vai experimentar raiva, paixão, covardia, fé, inevitabilidade, né? Tem o cara mais forte, tem o herói, tem o vilão. Então é uma ciranda muito rica de sentimentos humanos que estão ali, né? E diferente de outros esportes, por exemplo, sei lá, o basquete, o vôlei, que você tem uma pontuação muito grande e que geralmente o melhor vence, no futebol não. E é por isso que ele é tão apaixonante, né? Você pode ter um time que jogue melhor 89 minutos, mas no último minuto vai lá o time que ficou retrancado o jogo inteiro e faz o gol. Eu acho que isso é a vida. Isso é a vida. Né? Não existe justiça no futebol, assim como não existe justiça na vida. Mas houve uma certa lógica. Nós estamos falando dias depois da final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia e ganha a França. A França agora é bicampeão mundial, né? A gente pode dizer assim, teve o Griezmann, o melhor jogador da partida, o Modric da Croácia eleito o melhor jogador da Copa. Então vão se mostrando alguns atletas que possuem uma qualidade diferenciada. Agora, claro, o cidadão menos experimentado com o contexto mundial do futebol pode se surpreender na medida em que vai esperar sempre uma Itália, uma Alemanha, um Brasil, uma Argentina, uma Espanha na linha de frente. Houve alguns resultados que, de fato, como que daqui a pouco a Alemanha perdeu para o México, eliminada na primeira fase, mas em algumas Copas do Mundo acontece isso mesmo e tal. Então, o fato da França ser campeã não é tão surpreendente assim. Mas ainda houve uma imprevisibilidade, como, por exemplo, a Bélgica, mesmo com toda a situação emergente, ganhar do Brasil e deixar o Brasil de fora já nas quartas de final, que para todos os brasileiros ainda é uma condição
prematura. Como que vocês reagem num contexto de Copa do Mundo em que vocês tentam dar toda uma roupagem social para o livro? A Copa do Mundo se presta a isso, não tanto quanto uma Olimpíada, mas a Copa do Mundo também se presta, e que houve também provocações ali. Nós olhávamos os memes que ganharam força na internet e muitos dizem, olha, não foi a França que se tornou campeã do mundo, foram jogadores africanos. Não, eu só acho que é bem pertinente isso aí que tu falou, né? Principalmente como é bom a gente ver, né, os imigrantes encontrando seu espaço, e ainda que, né, seja no futebol, porque o futebol ele é tão atacado por causa desses salários, né, astronômicos, mas eles estão ali se inserindo na sociedade, encontrando um caminho que fatalmente, né, vai ser o ganha-pão deles. Encontraram o seu lugar no mundo através do futebol, né? O Kanté, o próprio Mbappé, né? São figuras que... Mas do outro lado da moeda é que, no fim das contas, foi uma espécie de uma Eurocopa ali no fim, né? Na reta final não tinha mais nenhum país subdesenvolvido, né? O Brasil caiu fora, a Argentina, nós os latinos aqui, né? Agora, a questão da França ter vencido tem um aspecto aí muito simbólico, que é o seguinte, talvez eu esteja enganado no número, mas se eu não me engano, são 78% dos jogadores filhos de imigrantes, os franceses, né? O próprio Zidane, ele tem uma mestiçagem árabe, né? Exato. E aí o seguinte, né? Se você for olhar com um pouco de distanciamento, isso é muito interessante, porque a França, na Europa, é um dos países mais fechados para essa questão de imigração contemporânea, né? A França é um país... não sou eu que estou dizendo isso, né? A gente lê isso toda hora no jornal. Haja vista o crescimento de partidos de extrema-direita. Exato. A França é um país extremamente fechado para a questão da imigração e preconceituoso, né? Então o fato e o futebol é um contraponto exatamente, a esse. Né? O fato de você ter uma seleção com 80% quase de jogadores filhos de imigrantes é muito legal. E espero que com esse acontecimento, eu espero que a sociedade francesa comece a olhar um pouquinho com melhores olhos para os imigrantes, não só na questão do esporte, mas também na questão social e cultural, porque a imigração é muito rica, né? Então, eu acho que é um aspecto muito legal na Copa do Mundo que aconteceu com a França. Vocês têm citado muito a questão do dinheiro, tá? Que na Copa do Mundo isso também se exacerba muito pela exposição midiática, televisão, contratos de marcas de roupas, dentre outros produtos. Mas havia um percentual, pelo menos em contexto brasileiro, de 9% de jogadores ganhando nessas faixas de 100, 200, 300 mil, milhões e por aí afora. Há uma gama muito grande também de jogadores mundo afora que ganham salários bem menores que os nossos, que estamos aqui conversando, que têm dificuldades para se deslocarem, que se alimentam mal, que não conseguem sustentar seus filhos, que não conseguem dignamente usar uma roupa de jogo interessante. Então nós também acabamos sendo manipulados a um contexto do futebol que deu certo lá, do cara que ganha rios de dinheiro, mas nem aquele atleta é o que mais desfruta de todo o dinheiro que ronda no mundo do futebol, aos empresários, às marcas, aos contratos televisivos. Então é um circo maior, mas quem leva a culpa aí, nesse caso do culpado, que diz o livro, são os jogadores. Eu queria ouvir de ti, Marcon, que se atém também a esse fator no contexto árabe. Na verdade, eu acho que, como o Mantovani falou, o futebol ele acaba refletindo o próprio mecanismo capitalista assim, da sociedade, como tu falaste também, Fábio. E então é natural que a gente acompanha aí no nosso futebol, por exemplo, gaúcho do interior, né, dificuldades de clubes menores, então, e a gente enxerga só a ponta, tem uma tendência a enxergar a ponta, né, de maior sucesso, a dupla Grenal, os clubes de Rio, São Paulo, mas há toda uma base dessa pirâmide que é o cara que tem dificuldade para ir treinar, a chuteira velha lá, e quer dizer, esse futebol do interior, né, que às vezes fornece a matéria-prima, e a própria América, né, fornece a mão de obra, né, nesse caso um neocolonialismo, aí, digamos assim, de muitos jogadores, né, como o Antônio falou também, de imigrantes, que farão sucesso nesse funil, né, que é a própria lógica capitalista, né? Eu acho que o futebol, como uma própria metáfora da vida, não ia fugir disso, né? Poucos jogadores chegam lá ganhando milhões, são esse, né, no funil, né?
Então o dinheiro acaba moldando, sim. Mas o interessante é que o futebol também tem um contraveneno a isso. Lá nos 90 minutos, né, o time de menor expressão pode ir lá e ganhar. É 11 contra 11, como se diz no chavão, né? Então há sempre um mecanismo que imita a vida, que é daquela batalha que iguala um pouco lá o futebol. Nos 11 contra 11, 90 minutos, o jogador de menor expressão pode surpreender, né? E tentando introduzir aqui o contexto mais de raiz do futebol, já que tentamos sair da visão reducionista da indústria cultural, de que todos ganham muito bem, de que todos são muito bem-sucedidos. No dia em que vocês lançaram o livro, coincidiu com o primeiro enfrentamento, se não me engano, de oitavas de final. Era oitavas ou quartas? Oitavas ainda entre Portugal entre Portugal e Uruguai. E eu me desloquei, voltei para acompanhar as semifinais do Brasileirão A2 feminino. O Inter tem as gurias coloradas e eu acho muito legal enfatizar que tem um trabalho excepcional. Elas vinham numa campanha invicta, infelizmente lá foram desclassificadas. Agora tem o Campeonato Gaúcho, que elas vão lutar pelo bicampeonato, mas o Inter vem com um time feminino muito forte. E aí eu fui lá assistir. E como eu voltei de ônibus e eu não dirijo, eu estava voltando na rodoviária e daí encontrei lá a lateral esquerda. Eu assisti ao jogo com o pai dela, a Carol Gomes, e ela estava lá na rodoviária devidamente uniformizada, como nós vemos os jogadores na televisão, aqueles fones enormes, ouvindo música e tal. Assim, ó, típica atleta de clube, com uniforme oficial, tudo. Mas ela estava lá na rodoviária com a irmã dela, aguardando um ônibus para a Barra do Ribeiro. E eu aguardando meu ônibus para retornar a Caxias do Sul. Então, aquilo eu achei encantador, essa pessoalidade que a gente consegue de aproximação com o atleta, e elas saindo do campo emocionadas, indo abraçar os pais, porque a classificação não tinha vindo. E ali é basicamente a sobrevivência, né? Porque se o departamento dá errado, os times muitas vezes não conseguem manter os seus departamentos femininos, ainda que agora é obrigação da CBF, exige que cada time tenha o respectivo departamento feminino. Mas eu achei interessantíssimo aquilo, atleta uniformizado e tal, não foi lá pegar seu carro importado e ir para casa, ela foi na rodoviária tomar um ônibus, né? Aquela cena me marcou muito. E vocês aqui tentam, por meio de alguns contos, claro, não escritos por vocês, eu fiz a questão do lembrete de dizer do porquê que nós não conseguimos uma das escritoras, porque elas não são daqui de Caxias. Como é que vocês veem ainda um machismo muito grande? Por mais que se enfatize o futebol feminino, não tem sido fácil chamar a atenção. Eu lembro que a treinadora Tatiele Silveira, das Gurias Coloradas, colocava, no que vem nós temos a Copa do Mundo de futebol feminino. E muitos se lamentando que só daqui a 4 anos teremos Copa. Não, no que vem tem Copa do futebol feminino. Eu acho muito legal essa questão que tu levanta, Fábio. Não só no futebol, né, mas em todas as esferas da sociedade moderna. Cada vez mais, eu acho que muito importante essa questão feminista em evidência, né? Você poder discutir isso de uma forma madura, racional. O papel da mulher na sociedade também, né? Por muito tempo, a mulher sofreu e ainda sofre, né, muito preconceito, né? E o futebol, pelas suas raízes históricas, ele ainda é um território muito machista, né? Um território muito brutal com as mulheres. E é muito legal ver, por exemplo, nessa Copa do Mundo, a chefe de delegação da Croácia era uma mulher, né? Chefe de delegação de uma seleção mulher, isso era muito legal, né? Comentaristas, até vou citar um canal aqui na Sport TV, né? Eu não me lembro o nome dela agora, mas uma comentarista muito, muito, com bastante conhecimento sobre futebol, e ali no meio de um território praticamente totalitário masculino, né? E ela com uma... Aproveitando o Fox Sports também, fez a primeira transmissão com narradora mulher, né? Com narração feminina. Foi um marco, assim, a primeira vez que um grande jogo, a abertura da Copa foi narrada por uma mulher que já se destacava em Belo Horizonte narrando jogos de futebol, né? Só para concluir daí, Lúcio, eu acho que tomara que um dia a gente chegue ao nível de ter uma Copa do Mundo feminina com a mesma visibilidade que nós temos para os homens, né? Tomara, essa fica a minha torcida, porque eu acho que também é um território feminino. Cada vez mais a gente vê clubes, que nem tu citou. Aqui em Caxias tem um trabalho de futsal muito forte, feminino. Então eu acho muito legal, eu acho muito boa a participação das mulheres, que merecem, né? Tem gente muito talentosa, né? Seja homem ou seja mulher, tem gente de muito talento no futebol.
E nesse livro é bacana que a gente tem a participação de escritoras, né? Tem várias escritoras, então, claro que não são essas comentaristas de Sport TV que vocês mencionaram, né? Que têm um conhecimento do que acontece no futebol, mas o próprio tato feminino, né? Uma coisa diferenciada, tem mais sensibilidade, tem mais... Então, eu acho que elas se sentiram desafiadas e se sentiram, né, grandes escritoras que, né, voltando a falar um pouco mais especificamente do nosso livro aqui, fica uma coisa bacana esse estranhamento, né, das mulheres com o futebol, e tem muita coisa boa aí escrita por mulheres, né? Especificamente aqui, o conto mais marcante é o da Cris Vasques, que envolve a Espanha. Eu vim aqui para confirmar e não ter erro. A história se abre num jogo da Liga dos Campeões da UEFA entre Barcelona e, eu vou tentar lembrar, é um time italiano, se não me engano, sei, mas enfim, acho que é Inter de Milão, se eu não estou enganado. E ela está com o marido no Camp Nou, que é o estádio do Barcelona, e ela fica espantada com a quantidade de palavrões ofensivos, inclusive depreciativos à própria mulher, pronunciada por mulheres. E aí vem um problema aqui, que frequentadores de estádio não vão se surpreender tanto com isso, inclusive que mulheres pronunciem isso. E, inclusive, não quer dizer que elas sejam desprestigiadas no ambiente do futebol. E aí, quem ia a jogos de futebol, por exemplo, há 10 anos aqui no Brasil e pode comparar com agora, os pais estão levando filhas pequenas, os homens estão indo com as namoradas e as coisas têm transcorrido de forma muito mais legal do que foi uma época. É que não vai lembrar o sujeito com uma namorada, os outros, sócio, ou não sei o quê, ou depreciava a mulher, ou xingava e tal. Então, há um xingamento que se perde no ambiente, no contexto do futebol, porque sequer o jogador vai ser ofendido, porque ele não escuta uma pessoa só dizendo isso. A própria pessoa desenvolve o seu modus operandi de torcer. Então, acho que é necessário um pouco essa divisão. Mas, no contexto ali, há uma ambiguidade até que ponto é um relato simples, ou pelo fato dela dizer em primeira pessoa, ela esteja refletindo uma experiência própria de um sujeito horrendo, extremamente machista, e que o futebol acaba se tornando uma alegoria para demonstrar o quanto ela é oprimida. E aí, cometendo aqui um certo spoiler, no final ela esbraveja e meio que se liberta disso para tentar viver a vida do futebol jogando nas horas vagas como um lazer e também assistindo futebol em bar com amigas e amigos como qualquer outro cidadão. Então, há essa crítica pesada, assim, se valendo de alguns estereótipos e que nos faz pensar, né? Eu acho que eu estava lembrando agora, eu também lembro que eu frequentava estádios aqui da dupla Caju no final dos anos 80 ali, comecei, né? E eu lembro que era terrível mesmo para a mulher, né? O cara via xingamentos e a mulher era raro, assim, pelo menos naquela década, a presença das mulheres. E como mudou para melhor, né? Como agora ficou mais civilizado. Então acho que nós estamos vivendo os tempos históricos, né? As futuras gerações vão lembrar disso, como, né, o começo do século XXI. E eu acho que sim, que essa questão da língua é importante, né? Agora, não podemos também cair no oposto de querer higienizar, assim, o palavrão ele tem uma função catártica, né? O politicamente correto, né? Eu acho que, claro, a educação tem que existir, mas às vezes o torcedor acaba soltando como uma função catártica, né? De liberação da adrenalina e do próprio drama que é o futebol. Né? Vamos agregar isso à popularização das repórteres de arquibancada. Não é à toa que os veículos de comunicação mandam mulheres também lá. Vão ter que se acostumar com a presença feminina em papel de destaque. Tem aquela hashtag deixa ela trabalhar, ou seja, a mulher não está lá para você tentar abraçar, assediar, como também aconteceu durante a Copa. Você vai lá dar sua entrevista e se reportar a essa jornalista como se fosse um homem que estivesse lá lhe entrevistando. Agora, ao mesmo tempo, Fábio, tem todo esse movimento, né, de inclusão, né, de valorização, né, da mulher no futebol. Aconteceu uma coisa muito esquisita na Copa da Rússia, pelo menos na minha interpretação, né?
Afora tudo que aconteceu na torcida ali, que são fatos lamentáveis, que todo mundo já sabe, né? Aquela questão daqueles vídeos abusivos, aquilo ali tudo uma coisa assim de outro mundo, né? Irreconhecível. Mas eu acho que a FIFA também ela pisou um pouco na bola na questão, eu não sei se vocês acompanharam, havia uma orientação durante os jogos para que os cinegrafistas e os diretores de imagem não focalizassem, olha só, entre aspas, mulheres bonitas, para que não tivesse essa conotação, digamos, sensual. Nós vamos entrar agora no minuto final do programa, digamos assim. Eu vou pedir que vocês se despeçam, tentando recapitular aqui rapidamente, prestigiando os nossos convidados. A proposta do livro Não Culpe o Narrador, pauta do Café com Letras desta semana, se propôs a dar conta de todas as seleções da Copa do Mundo. Por critérios culturais, de ambiente, cada escritor assumiu uma seleção, digamos assim. E os que estão nos acompanhando hoje, aqui nesse bate-papo muito legal, o Thiago Marcon com a Arábia Saudita, o Lúcio Sareta com a Argélia e o Marcos Mantovani com Senegal. Vamos ficar na fila mais uma vez, né? A França se sagrou campeão, o Hexa não veio, nós vamos ter que aguardar até lá 2022 no Catar e ano que vem torcermos aí pela seleção brasileira na Copa do Mundo de futebol feminino, que eu confesso a vocês, já que na minha vida de militante colorado já tenho ali bem delimitado, assim, a agenda entre o masculino e o feminino, sigo à risca. Então, quero agradecer muito a vocês e possam dar assim breves considerações dentro do que vocês acharem necessário ainda. Fábio, então eu queria agradecer o espaço do Café com Letras, longa vida ao Café com Letras aí, né? Um espaço que valoriza o escritor da cidade, da região, né? E a literatura, né? Que é sempre uma arte por vezes esquecida, né? Dentro desse contexto midiático, sempre em transformação, né? E convidar a todos para acompanhar nosso livro aí, tá nas maiores livrarias da cidade, aí tem, quem quiser. Daí tem nossos e-mails para trocar um bate-papo, depois as impressões das leituras. E eu acho que é isso, todo mundo convidado a conferir nosso livro. Eu faço as palavras do Thiago, né, as minhas também, só se eu puder mostrar aqui a capa do livro. Ficou boa a capa, ficou bem legal. E falar sobre o livro especificamente, que é um livro muito gostoso de se ler, né, são textos curtos, contos, de grandes promessas aqui, né, e realidades também da literatura contemporânea brasileira, porque esse livro não é só de autores aqui de Caxias, não. Tem gente de todo o estado do Rio Grande do Sul e de todo o país. Então, tem escritores nacionais, exatamente, aí, com textos muito legais, gente premiada aqui. Não se conhecia tanto. E é isso, né? Eu acho que o escritor é um pouco que nem o jogador, né, de futebol. No fim é um funil mesmo, porque muita gente escrevendo. Muita gente boa que ainda não é muita conhecida. Muita gente boa que não é reconhecida e, infelizmente, como, né, a literatura não é uma profissão, né, de fato, a vida acaba levando a gente por outros caminhos, mas graças a Deus que a literatura existe e a gente pode se debruçar sobre ela, né, para chegar a um ponto assim de conseguir lançar um livro, né? Então tudo isso muito bacana e tenho certeza que quem gosta de futebol vai, ou, né, não precisa ser aquele fã, mas vai gostar dos contos. Então é isso aí, né? Nem que seja para dizer não gosto de futebol, então fundamente o seu não gostar de futebol. Fábio, muito obrigado pelo convite. São temas muito ricos, né? Futebol e literatura. A gente deu um pouco mais de espaço no futebol. Eu acho que daria para fazer um programa inteiro só sobre literatura. E gostaria até de, agora nessa última fala, virar um pouco o foco da lente da questão literária nossa. Somos 4 participantes aqui de Caxias do Sul, né? Por exemplo, o texto do Thiago, né, tem uma característica literária peculiar ali, né? Ele é um texto que ele gosta de flertar mais com essa parte do humor, que eu acho muito rica dentro da literatura, né? E também com essa parte do hipertexto, né? Ele é um cara que ele tem uma técnica literária ali que valoriza o hipertexto, né? O texto do Lúcio, né? Ele aborda, acho que um grande filósofo aí, o pensador, o Camus, né? da Argélia. E essa voz literária do Lúcio é mais intimista, né? Um texto muito intimista que consegue contrabalancear a realidade e reminiscências do futebol. Eu acho que ele faz isso de uma forma muito leve, muito interessante. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com esses 3 escritores já devidamente apresentados, que se despedem, nunca esquecendo também que a obra tem
como organização sênior, digamos assim, à frente, as escritoras Ana Luísa Risso e Irka Barrios. Então, devidamente identificado, fica o convite para essa dica de leitura do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.